Meu rio, aborrecido e tristonho, até agora eu só lhe escutei. Seu lamento é medonho, eu até me assustei. Você que outrora foi tão risonho. Isso muito me emocionou. Para mim, até parece que tudo se acabou. Minha alma fortalece para reclamar, junto a ti aqui estou. Vamos continuar aqui com a nossa plenária do Bioma Mata Atlântica da Conferência dos Povos, rumo à COP30. Né? Vocês sabem que a conferência sobre as mudanças climáticas que reúne os governos, né? Mas também a gente acha importante nos reunir, nos fortalecer enquanto povos, porque muitas vezes esses espaços multilaterais estão tomados pelos interesses das corporações transnacionais que vão pautando a forma como os governos, inclusive, negociam. E por isso, desde a primeira vez, desde a primeira conferência, a gente tem se encontrado, tem se reunido e, mais uma vez, nós estamos construindo essa cúpula dos povos. Por uma compreensão que a gente tem dentro da marcha de que a forma que o sistema capitalista tem lidado com a natureza, né, é muito parecida com a forma que o sistema lida com o trabalho das mulheres e com o corpo das mulheres, né? Numa lógica de exploração infinita, como se a natureza e o nosso trabalho e os nossos corpos fossem recursos inesgotáveis a serviço do sistema, né? A gente fala muito que o capitalismo funciona achando que a natureza e o nosso trabalho são variáveis de ajuste. Então, quando ele está em crise, ele precisa explorar mais para poder aumentar suas taxas de lucro, ele explora a natureza, aumenta o desmatamento, faz novos negócios com a natureza e também precariza e explora mais o trabalho das mulheres. Então, a gente vê muitas relações, né, entre o debate de gênero e o debate ambiental. E aí, desde a marcha, a gente tem uma grande bandeira de luta nossa, né, que é a economia feminista, que é a nossa proposta política de que, para a gente construir um novo mundo para as mulheres, né, um mundo livre do machismo, um mundo com mais igualdade entre homens e mulheres, a gente tem que mudar a forma como a economia e o trabalho estão organizados na nossa sociedade, né? E aí a gente fala da construção desse outro paradigma de economia que reconheça que a gente, como seres humanos, somos interdependentes uns dos outros. Então, a gente precisa de uns dos outros para viver, precisa de cuidados, né, em todos os momentos da nossa vida. E a gente também precisa da natureza para viver, né? Então, o trabalho de cuidados, esse trabalho muito invisível que as mulheres fazem cotidianamente, cuidando das pessoas, e o fato de que a gente depende da natureza para viver, são coisas que hoje, no mundo que a gente vive, são muito invisíveis, né? E a gente fala da construção dessa outra economia onde essas dimensões sejam o centro. Então, que o trabalho de cuidado seja valorizado, não seja só uma carga que fica no ombro, uma carga invisível que fica no ombro das mulheres, seja também uma responsabilidade dos homens e do Estado. E uma sociedade também que a gente tenha um outro tipo de relação com a natureza, que não considere ela como recurso inesgotável, mas reconheça que a gente precisa se relacionar com a natureza considerando os tempos dela, né? Os tempos de regeneração, os tempos necessários para a reprodução da vida. Quando a gente está falando de debate ambiental, a gente não está falando de um debate restrito, né? A gente está falando da nossa luta antimilitarismo ao redor do mundo, a gente está falando contra a indústria da guerra, que a gente quase não olha para isso, mas é uma das indústrias também mais poluentes, que mais contribui para os efeitos das mudanças climáticas. Quem vai dizer de fato quais são as perdas para nós nos nossos territórios, se não for nós mesmos? Porque falar de números é fácil, mas falar de humanidade, falar de sociedade é um outro contexto. E isso tem sido desafiador para nós, que estamos indo para esse espaço, que estamos construindo, né, uma agenda comum dos povos, mas ao mesmo tempo também nos traz uma reflexão. O que é que nós, enquanto sociedade, estamos entendendo nesse processo da negociação? Onde é que estão as perdas, né? O que significa danos, né? Tudo isso são ações que precisam ser construídas e precisam ser apresentadas.
Porque a participação, como o ministro também falou, é extremamente importante. Primeiro que existe uma coisa fenotípica, o nosso corpo preto, quanto mulher preta, indígena, tradicional, estar nesse lugar já é uma coisa que, eles já diminuíram, se eu não me engano, parece que 2.000 inscrições que a gente já está sabendo da última conferência para essa, porque já é o incômodo. Infelizmente ou infelizmente, as organizações que participavam disso, em sua maioria, não eram corpos como o nosso, não dialogavam, e ainda a gente ouve dizer que o movimento quilombola, o movimento negro, não falava sobre questões ambientais. Muito pelo contrário, somos nós que estamos na ponta. A cúpula dos povos, ela tem que ser a cúpula de todos os povos, inclusive de todas as diferentes pluralidades de povos. O pessoal está negociando a natureza. Eu não estava entendendo isso de fato. Mas quando eu voltei, e a gente tem um trabalho na IACONE, né, do Moab, de acompanhar a questão das barragens, a gente estava acompanhando aqui uma barragem, que é a PCH Itaoca, lá no Alto Ribeiro, o pessoal lá do Alto sabe, do perigo que essa barragem realmente se instalar, porque Tijuco Alto, ela se foi, mas dividida em vários projetos de PCHs, e a gente já sabia que lá no Alto já tinha alguns projetos, mas quando a gente foi fazer esse mapeamento de uma barragem que a gente tinha conhecimento em 2023, em 2022, em 2023 eram 28. Na Bacia do Ribeira. Ou seja, isso não é à toa que nessa conferência as pessoas elas vão discutir a questão de clima, mas dentro de um viés econômico. Há um interesse. O que mais a gente vê nessa conferência é lobista. São pessoas querendo extrair petróleo, pessoas querendo recursos que eles dizem renováveis. Mas depois a gente vai conversar sobre isso. Como é que é renovável, transição energética, mas justa para quem? Aos nossos sangues, né? As poças que vão fazendo dos nossos corpos, ao genocídio das nossas gerações, porque quando você contamina um rio, não é 1, 2, 3, são centenas de gerações daqui para frente que não vão usar, não vão ter seu modo de vida. A gente está falando do bioma com a maior densidade populacional do país, com a ocupação mais antiga do país, da invasão mais antiga, né? Não é da ocupação, da invasão mais antiga do país, e que ainda assim essas populações resistem. A gente está falando dos quilombolas, mas a gente está falando dos Guarani, né? Que a despeito de tudo resiste bravamente aqui desde a invasão. E eu acho que um pouco do que eu vou tentar dar um pouco de destaque, que eu acho que é o que a gente ganha com a Mata Atlântica e das experiências da Mata Atlântica, que eu acho que inspira os outros biomas e pode inspirar um pouco essa luta, né? A gente está falando de um bioma que é mega diverso, né? Ele é uma floresta úmida, como se fala por aí mundo afora, e ela é mega diversa, mas ela não é mega diversa por causa das árvores, só dos bichinhos. É como a Nilce falou, é porque tem gente, né? A gente acredita numa perspectiva de floresta construída por gente. Então, nada do que a gente conhece de natureza, ela existe por existir. Ela existe porque tinha gente ali, porque tinha gente manejando aquilo. Então, eu acho que a virada de chave do que a gente precisa conseguir mostrar é essa coisa de que a gente está falando de pessoas que fazem floresta, mesmo quando elas fazem coisas que parecem comuns. Quando essas pessoas estão fazendo alguma coisa que eles falam, agricultura, não pesca, criação de... Não, eles estão... No contexto em que eles vivem, na forma como eles organizam a forma de viver, eles estão fazendo um negócio muito maior, que está muito mais integrado. Então, não dá para comparar uma agricultura quilombola. Mesmo quando você olha para um bananal dos quilombolas aqui da região, mesmo quando ele parece com os outros, se você olha de longe, ele parece. Mas se você começa a prestar atenção, vai ter floresta em volta, vai ter várias plantas, vai ter outros bichos, vai ter uma série de outras interações que são fundamentais e que são constituintes da forma como essas comunidades vivem. Apoiaram muita gente nessas iniciativas. Eu acho que a gente se espelha muito, tanto na luta quilombola quanto nos povos indígenas. E, né, a gente cultiva na Mata Atlântica, a gente não destrói a Mata Atlântica, né? Seja para fazer o manejo, seja para fazer a roça, seja para tirar a madeira para fazer, né, o pilão, a moenda, a roda, a canoa, tudo isso. E a gente tira no lugar certo, na hora certa e sabe fazer esse manejo, né?
Nyamandu mini yogwatamawu, nyanemo pon a injewu. Nyanemo pon a injewu. Pawe injewu a iyangwa. Pawe injewu a iyangwa. Peme enjewu, orewu. Perawe kwe roiko iyangwa. Perawe kwe roiko iyangwa. O primeiro canto fala sobre Nhamandumini. Quando o sol nascer, todo mundo se levantar juntos para nos alegrar. E a segunda música fala: devolva a nossa terra para nós viver. E hoje eu entendo bastante também de como representar minha comunidade, porque é necessário também as mulheres se manterem junto com os representantes homens, né, para representar o direito do nosso povo como mulher, né. O território a gente usa em comunidades. O território para o povo guarani não é um território particular só de uma pessoa, né? É usada em população, assim, em comunidade, né? Coletivo, né? E por isso que a gente luta pela demarcação de terras indígenas. Só que dentro do nosso território a gente sofre bastante. Não tem saneamento básico na nossa tecoá, né, na nossa aldeia. E quando a gente vai e reivindica a saneamento básico dentro da aldeia, eles falam: você não tem demarcação de terra. Então, é isso que acontece muito no nosso território. Então, a gente tem que lutar mesmo, né, para que um dia eles dêem essa resposta, né, que a gente quer para nós, né. Então, eu estou aqui também para lutar. Eu sou nova na luta, mas estamos aí junto. É isso, até.